Então, Mari, vamos conversar enquanto o Abrão não chega? Vou passar a palavra agora para você. Eu queria que Tá. você falasse para a gente o que é que você viu que te chamou a atenção, por exemplo, de erros que você fala, não, peraí, deixa eu estudar isso daqui porque merece meu tempo. O que você viu no caso da Vitória? Nossa, doutora, praticamente tudo me chamou a atenção, porque no primeiro dia que eu abri o inquérito, eu já milimétrica, né, olhando data, hora, quando eu olhei aquela desordem naquelas páginas, aquilo bugou minha cabeça e eu fiquei: "Meu Deus, o que é isso?". Eu não entendi o que era aquilo, eu nunca tinha visto um inquérito, né, em primeiro lugar, e principalmente um inquérito bagunçado, né. Você E já aí começou com errado. Pois é, já comecei com errado. Aí eu fiquei pensando: "Será que todos são assim?". Não, né? Será que isso é normal? É, pois é. Aí data errada, tudo muito estranho. Comecei a ler os testemunhos, vi que ali todo mundo cai em contradição, né, Você doutora? fala assim, não precisa ser advogado, não é, Mari? Não precisa entender. Não, Você olha e fala, não, peraí, não tá batendo, não é estranho? Começou pelas muito. datas, você já viu desde as datas. Isso, porque, assim, eu trabalhei em laboratório, né, veterinário, então, assim, a gente fica atento a data, hora, nome, espécie, sexo, então a gente é milimétrico em laudos. Então, quando eu Detalhes. olhei exato. Se a gente no laboratório veterinário, se colocar, pegar um animal de um nome unissex, por exemplo, a gente recebeu um cachorro que era panda. Panda pode ser fêmea, pode ser macho. A gente colocou no laudo que era macho, doutora, o tutor só faltou quebrar o laboratório. Disseram: "Trocou o exame do meu cachorro é fêmea". Não Só acredito. faltou Ó quem chegou aqui, ó. Agora o trio tá completo. é, Abraão! eba! Bem-vindo! Boa tarde, senhoras e Ai, senhores. obrigada por ter. Gente, estou tão feliz. Parece que. Ai, eu estou muito feliz. Meus amigos e a turminha. Boa tarde, Abrão. Obrigada de estar aqui, Mari. A Mari está explicando para a gente. Aí você deve ter visto o que ela viu que chamou a atenção. E depois você que vai responder a pergunta. Você ouviu a pergunta que eu te falei, né? E a gente se conheceu depois do inquérito. Conta aí, então, Mari. Termina aí que você falou que você trabalhava no laboratório. Se trocasse o sexo pelo nome do animal que não dava para ver, continua para gente. Isso, aí, nossa, é uma confusão, doutora, é uma confusão que cabe processo, inclusive, processar o laboratório, porque como é que você vai saber que o sangue do animal não foi trocado, sabe? Certo. Então, dá uma confusão grande. E aí, conforme a gente vai lendo o inquérito, começa pelos testemunhos, data, hora, tudo errado, depois a gente vê as perícias e a necrópsia, né, doutora? Que aí, quando chega assim na necrópsia, gente, os termos médicos, eles são idênticos na veterinária e na medicina. Então, eu consigo ler o laudo de necrópsia e entender 100% do que aquilo está dizendo. E a gente vê que o laudo não bate com o que a gente vê nas fotos, doutora. Olha, isso que eu ia falar, a gente olha a foto e vê o que tá. Porque eu, por exemplo, eu não entendo muito dos termos técnicos médicos, né? Mas a gente vê que falta termo da descrição ali, né? Falta demais, é uma coisa absurda, assim, doutora. E você, Abrão, o que chamou a atenção? Então, o que me chamou a atenção, que eu estava lembrando, assim que a senhora falou comigo lá no início, e nem o inquérito a gente tinha, eu tenho esse áudio, inclusive, foram duas coisas. A primeira foi o Michael, aquela entrevista, não sei se a senhora lembra, que ele deu lá para a Record. Que ele estava Naquele, tranquilo. naquele dia que ele deu essa entrevista, eu não tinha visto essa entrevista dele ainda. E eu fiz uma primeira análise que, pô, deu uma visualização absurda, culpando ele. Quando eu publiquei esse vídeo e logo depois assisti essa entrevista dele, eu lembro que eu mandei um áudio para a senhora. Eu falei: doutora do céu, eu acabei de assistir a entrevista do Michael e ele, pela entonação de voz dele ali e o que ele falava, ele não me parece ser culpado e ter feito o que estão falando que ele fez. E aquilo bagunçou minha cabeça. Eu falei: meu Deus do céu, será que eu estou culpando um cara que não fez nada? Porque ele não parece Você ser. me perguntou isso, doutora. Existe a possibilidade da gente estar culpando uma pessoa que não fez nada? Você lembra disso? Então, o senhor já foi a entrevista. Olha, gente, isso que é legal.
Por isso que era bom, importante. Cada um aqui viu de uma forma diferente. Porque eu, né, quando eu olhei aquilo não podia existir. E ninguém acreditava no que eu falava e eu não conseguia falar, porque eu via na internet, pessoal, olha lá a advogada do Michael. Olha a advogada do Michael. E aí, e que mais, Abrão? Você falou 2 áudios. Você falou dele falando na entrevista, qual que é o outro? Pois é. E o outro foi quando eu vi o Gustavo Vinícius, que era um dos suspeitos, o primeiro suspeito, né, por ter conversado com a Vitória ali no dia em que ela desapareceu. E aí, quando eu assisti a entrevista dele, 2 pontos me chamaram a atenção. Ele diz na entrevista que aí a Vitória mandou mensagem perguntando se dava para a gente se ver hoje, e aí ele diz que dava. Ele respondeu que dava, só que aí ele vai falando e diz que ela mandou de buscar ele, de ele buscar ela, aí ele botou tá, entendi, kkk. E a outra fala dele que me chamou a atenção naquela época que eu assisti foi que ele disse, ela poderia, a repórter perguntou, por que a Vitória mandaria mensagem para você? Aí ele disse, tipo, não sei, talvez ela estivesse com medo de que fizessem algo para ela e me colocassem no meio. Eu falei, Por que a Vitória ia estar com medo de alguém fazer alguma coisa para ela e colocar ele no meio? Qual o Criando sentido? já desculpas de narrativas que não tinham nem sido expostas ainda, né? Exato. Ali aquilo gritou para mim, eu falei, rapaz, tem coisa aí. Só que ele também me parecia, não é inocente, mas eu desconfiava dele, mas nem tanto, porque a fala dele também, e como ele se expressa, ele não me parecia quem fez ali o ato, quem desviveu, quem fez aquele monte de coisa. Ele pode ser um exímio mentiroso e ter passado batido. Porém, eu fui vendo no decorrer da investigação que ele tinha uma participação, que fosse no arrebatamento, sabe? Uma encomenda. Encomendaram, vai Henrique, lá e faz. Que falou assim, que eu lembro que foi uma frase que eu fui conversar com você, que ele fala, mas quando eu for preso, eu vou provar minha inocência. Não foi ele que disse nessa mesma entrevista no final, que ele fala, quando eu for preso, ele já pressupõe que ele vai ser preso. É o Gustavo Henrique, né? Que fala para a repórter. Vinícius, eu não lembro desse trecho. Eu acho que quem fala. Eu lembro de quem falou. Ele fala isso, tá? Porque quando eu for preso, eu vou conseguir provar minha inocência. Quando ele falou aquilo, eu falei, não, pera, porque você falou que foi isso que você achou da participação. Eu já achei quando ele falou isso, que quando ele fosse preso, porque ele já supunha, quer dizer, tinha provas contra ele, né? Isso daí é lá no comecinho. Abrão, e quando você viu o processo? Aí, judeu, sabe? Eu vou falar aqui, tipo... Bom, nem vou falar o nome do santo, mas vou falar o milagre. O que acontece? Tem um youtuber aí, que a grande maioria deve saber de quem se trata, que vinha defendendo com unhas e dentes que o Michael era o único e exclusivo autor desse crime. E aí ele veio defendendo isso e agora ele está na contramão, dizendo que não pode, não tem como, a investigação foi horrorosa, não tem como o Michael ser o único. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu vinha nesse caminho normal, de que foi o Michael. Quando eu peguei o inquérito, eu falei, judeu. Era para fortalecer tudo que eu vinha falando e só enfraqueceu. Eu não consegui encontrar o Michael e a gente discutia sobre isso. Foi, não é possível. Ele estava aqui no topo, agora ele está aqui embaixo. E é um entendimento tão oposto, porque você, por exemplo, a Mari, esse youtuber, vocês tinham um entendimento e o inquérito foi provando ao contrário para vocês de que as certezas não podiam ser aquelas que a gente soube pela imprensa, que a gente soube do delegado, que a gente ficou sabendo. Eu já fui o contrário. Aquela agilidade de ter todas as respostas de foi o Michael, o processo está desse jeito, já saiu prisão, já foi feito. Eu já sabia desde o início, eu falei, não pode ser esse menino, gente. E eu queria que as outras pessoas aqui da internet entendessem a gravidade do que estava acontecendo. Porque a gente é unânime, né, gente? A gente sabe que ele não pode ter feito tudo aquilo sozinho. Pode, Mari? Você acha que pode, Abrão?
Impossível. Não tem como. E olha que eu Principalmente. nem sou um conhecedor exímio aí de creme, mas pelo Não, pouco que eu mas eu tô já vi, dizendo cada um do seu ponto de vista. Você, por exemplo, analisou a perícia, você viu as perícias. Isso não fala nem sobre lei e nem sobre biologia. Cada um na sua área, por isso que eu queria reunir nós três. O que você achou quanto aos laudos, o Mari, que você viu, por exemplo, os laudos? O que te chamou a atenção? Doutora do céu, nossa, muita coisa me chamou a atenção. Assim, da necrópsia a gente já falou, né, que não, o laudo não bate com o que a gente vê nas fotos. E aí, quando a gente vai para as perícias, tanto do carro quanto da casa, muita coisa também chama atenção, porque, gente, veterinários também podem ser peritos, tá? Eu E você nunca preenchia trabalhei. laudo, né? Isso. Eu Então, preenchi por isso muito que eu estou falando. laudo. Então, você sabe o que tem que ter no laudo e o que não tem que ter. Embora não seja perito Exatamente. legista criminal. Mas você sabe preencher laudo. Isso, os laudos eles têm um padrão, né, doutora, você sabe, já viu em muitos inquéritos que se segue um padrão, e que foi Ou um comentário. Pronto. Ô Irene, que é isso Irene? Para! A gente adora! Para! Mas, coitado. Mas eu tô tentando ficar quieta porque eu não aguento, eu tô tão alegre que eles estão aqui. Continua, fala dos laudos, do padrão, Mari. Para o pessoal entender que não foi a gente que se uniu para defender o Michael, gente. Não, de jeito nenhum. Gente, em determinado momento, eu cheguei a achar que Michael era completamente inocente, porque não tinha evidência. Porque o que é que chama atenção, doutora? Quando a gente lê a descrição da perícia, parece que está tudo certo. Foi utilizado suave, feca-cult, luminol, luzes forenses, cachorro. Então a gente vê assim, nossa, tudo certo, tudo ótimo, vamos pegar alguma coisa. E aí, quando a gente vê, cadê o resultado da perícia? Não tem nada. Não tem nada, doutora, sabe? E o desespero de ver o laudo dizendo, por exemplo, não detectado como sangue humano. Vocês sabem que isso é verdade. E todo Sim, mundo dizendo que era sangue, gente. é. Inclusive que, Ladrão. assim, doutora, que tá tudo bem um leigo não saber que o luminol reage à água sanitária, por exemplo, a alvejantes, né? Mas só que está escrito no inquérito. Abraão leu e veio perguntar. Então, assim, se você souber ler, você consegue entender, sabe? Não precisa você ser expert para E outra entender que o coisa, luminol, ele reage a muita coisa. que está também na sua área, Mari. Você, por exemplo, você que entende sobre cães, o faro, os animais que fazem essas buscas. O cachorro, não tem como enganar o faro de um animal com cândida, por exemplo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Poderia dizer, o cachorro não achou porque tinha muito produto de limpeza e a gente... Não dá para enganar, né, gente? Senão não tinha cachorro nos Não. aeroportos de droga. Eles, né, dessas coisas. E você, Abrão, Exatamente. o que você viu ali que mais chamou a atenção? Por exemplo, igual eu sei que você fez do mapa, do carro, da casa. O que te chamou a atenção, Abrão? ai, teve muitas coisas. Não vou citar duas aqui que foram depois de pegar o inquérito e olhar. Foi das câmeras de segurança, né? Que só pegou o carro dele voltando para casa, não pegou indo. E o outro, qual foi? Tava com os dois aqui na ponta da língua. Foi o da câmera, que isso me chamou muito a atenção quando eu não lembro quem levantou essa bola e eu cortei. Eu falei, é mesmo? Pô, se ele foi lá arrebatar ela tal hora, como é que, pô, não pegaram o carro dele indo, nem voltando para casa e só voltando da desova? Eu não vou lembrar agora o segundo, mas se eu lembrar, mas outra coisa foi a própria desova, né? Porque era dito que ele arrebatou, desviveu e desovou. Mentira. Isso. E falam Porque que não teve um o tal cativeiro. do CAT, né? Que a gente não pode usar as palavras para não cair, local, né? Porque ela ficou. E teve, né, Mari? Você sabe que teve, né, Abrão? Tá lá, tá descrito lá que, bom, não, eles não falam a palavra, mas pela entomologia forense lá, eles visualizaram e colocaram lá.
o corpo foi exposto à fauna cadavérica entre 24 e 48 horas. Tá, se ela morreu entre 5 e 7 dias e só 2 dias ela foi exposta, onde é que ela estava nos outros 5? Você sabe que, Mário, o Abrão, no começo, ele virou e falou, doutora, eu tô vendo aqui as fotos do inquérito, o cachorro não apontou aonde está o sangue. Você lembra, Abrão, que você me falou isso? Não tinha nem... E esse lance dos cachorros, eu tenho uma bomba sobre isso. Amanhã ela vai surgir. Mário, agora vai entrar no seu. Gente, troquem as figurinhas. Olha lá, gente. Não, eu já troquei essa figurinha com a Mari e falei, Mari, segura essa bomba aí que sexta-feira... Mari, joga um aparelhinho para nós, que a gente é curioso aqui, vai. O pior, doutor, é que eu nem sei, porque eu disse a Abraão que ia ser surpresa. Eu não assisti o vídeo que ele me mandou. Meu Deus, todo mundo com as surpresas. Eu também tenho uma surpresa para amanhã. Eu mandei a bomba para a Mari, ela não assistiu e a gente vai debater sobre isso. Mas vamos lá. Amanhã. O que é importante? Vocês viram também a presença da imprensa nos locais do crime, né, gente? Atrapalhando a perícia, né? Nossa, demais. Na casa de Michael, né? Porque a perícia, de acordo com o inquérito, foi realizada dia 10, 11 e dia 12. Qual era o dia que a perícia que a imprensa já estava entrando na casa de Michael? Se eu não me engano, era dia 11. Já tinha imagem. Eu acho que até antes, hein? Antes, né? Pois é, então, assim, como é que não contamina, gente? Contamina muito a cena. A cena de crime tem que ser preservada. Não pode ter gente pisando, tocando, suando, sabe? Não pode. Cabelo caindo, não pode esse tipo de coisa. Não pode. Não. Abrão, e das perícias que você viu ali, qual que você acha que é a pior, assim? Que você fala, nossa, essa não tem nada a ver. Você acha que foi a do carro, que foi a da casa? Do ponto de vista leigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ter o olhar dos jurados. Não precisa ser nem de um técnico nessa parte. O que você acha? Foi a do carro, porque o próprio delegado entrega a paçoca lá, né? Ele fala, vocês já tiveram a infelicidade de estar num local com um ferimento desse? Jorra sangue no teto. Porra, a hora que ele falou isso, eu olhei para a perícia e falei, pera lá, seu delegado, que o senhor está dizendo aí não está fazendo sentido nenhum. Que, como é que não encontraram nada depois... dela no banco da frente? Gente, se ele fala, vamos supor, vamos no mundo imaginário do delegado. O que então seria a casa se não teve CAT? Não, e a busca deles era pelo menos era o que a gente via na reportagem, via na imprensa, né? Era só isso que a gente ouvia, não era isso? Era isso. Os advogados, todo mundo, a família falando. E na minha live de membros ontem, eu falei sobre isso. O delegado falando o que houve. Porque eles fizeram... Aí tem um nome que eles falam, não é entomologia, mas ele falou de um outro exame que eles fazem... Perinoscópico. Como é que é, Mari? Sabe esse que nome? É o do local do crime. Que perinoscópio. É o do local do crime. Papiloscopia, ver se... não, né? Não, é que ele fala que é o exame que você faz para ver se a pessoa foi desvivida naquele local. É da onde foi feito o nosso laudo definitivo de necrópsia. É perinoscópio. Perinoscópio, eu acho que eles chamam. Perinecroscopia. Esse mesmo aí. Que é um nome difícil e não é comum, viu? O comum ele mesmo fala... Na entrevista com o Cabrini, ele mesmo fala, houve, porque a gente fez esse exame aí, de tiscoscópios, e não tinha vestígio, não tinha nada ali. Logo, houve a ocultação ali, né? Esconderam o corpo dela até a data da localização, fora que o GCM falou que passaram lá e não tinha nada. E aí, como é que não tem? E outra coisa, gente, como é que não tem? Como é que não tem? E aí não. A gente tá falando isso daí. É fake news, agora ele tá batendo aí, não, realmente esconderam o corpo, falou, e a minha fake news? E a fake news da doutora Raquel, da Mari? Não, mas falaram que a gente estava com o laudo falso, gente. Vocês lembram dessa? Exato. A gente tava com Foi por isso que eu comecei a postar todas as páginas do inquérito. Eu falei, você tem o inquérito? Vai lá nessa página. Aí a galera que tem o inquérito olhava e falava, nossa, é mesmo. Eu vi ontem na sua live, você falava, gente, página 50 e não sei o quê, vamos todo mundo para a Folha, porque tem que fazer desse jeito. E outra, né, gente, o que acontece? Esse laudo, até que de nome difícil aí, que veio para a gente,
Ele substituiu, ele foi a soma de todas as perícias, ele se tornou nosso laudo definitivo.